Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta aula da segunda temporada da Today's the Day. E eu tô muito feliz de estar aqui porque hoje nós vamos fazer um formato diferente. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Tô aqui, ó, com a apresentação para vocês. Eu vou compartilhar minha tela bonitinho. Mas a aula de hoje é diferente, ela não está sendo gravada ao vivo, principalmente porque eu quero a sua atenção total no assunto de hoje. Você já deve saber que hoje a gente vai falar sobre comparativos. Como que a gente faz comparações em inglês? Como é que você monta frases em inglês, fazendo comparações entre uma coisa e outra, entre coisas no geral, de um grupo. Então, assim, esse tema ele é muito importante, porque ele está presente no seu dia a dia, todos os dias, e você precisa ter um vocabulário extenso de adjetivos para poder seguir o fluxo aí e arrasar no inglês. Vamos lá então? Ó, antes de começar, eu preciso falar algo para você, né? Então assim, ó, before let's go, antes de a gente começar aí, vou falar para você. Como a aula hoje é diferente, eu vou precisar de 100% da sua atenção. Então você vai pegar o seu caderno, você vai pegar a sua caneta, o seu lápis, whatever, borracha, enfim, o que você quiser escrever, e você vai anotar, porque em vários momentos dessa aula eu vou pedir para você escrever alguma coisa, para você participar de alguma forma. E eu preciso que você faça isso escrevendo no seu caderno, ok? E aí depois você compartilha comigo no Instagram, ou no YouTube, ou on YouTube, enfim, onde você achar melhor, ok? Preparado? Então vamos lá, vou ficar pequenininha aqui de novo, que é para você poder enxergar a minha apresentação. Okay, so let's begin our class, okay? And now I'm gonna ask you to make sentences comparing life in the city and also in the country. I mean, let's make sentences comparing life in the city and country. Vamos criar frases comparando a vida, tanto na cidade como no campo, quanto no campo. Daiane do céu! Mas como é que eu vou preparar a frase, meu filho, se eu nunca vi comparativo na vida? Eu vim te ajudar aqui, ó. Eu trouxe nessa tela para você 5 adjetivos, tá? Pra gente poder fazer uma comparação. I'll give you 5 adjectives and 2 examples so you can create yours, ok? Eu vou te dar 5 exemplos, 5 adjetivos, mais 2 exemplos, aí você vai seguir o modelinho para poder fazer a sua frase. So, what do we have here? We have cheaper, cheaper, que é essa palavra aqui, ó, cheaper, que significa mais barato, ok? So, cheaper is mais barato. We have safer, que significa mais seguro. We have noisier, porque noisy é barulho e noisier é mais barulhento. Também a gente tem more expensive, que é mais caro, porque expensive é caro. E também a gente tem exciting, que é animado, legal. So, more exciting, mais animado, tá? Então, são esses 5 adjetivos que a gente vai trabalhar nesse primeiro slide. Se você não conhecia o significado, já anota aí. Depois você volta à live, à aula. A live não. Depois você volta à aula e anota no seu caderno, ok? E agora, a gente tem aqui, que eu trouxe para você, 2 exemplos usando 2 desses adjetivos aqui. Então, a primeira frase é a seguinte. The city is noisier than the country. The city is noisier than the country. Ou seja, the city, a cidade, is noisier, é mais barulhenta than the country, ó, than com a linguana para fora, tá? Do que o interior, tá bom? Outro exemplo. The country is safer than the city, ok? The country is safer than the city, ou seja, o interior é safer, mais seguro, than the city, ok? Do que a cidade. Então aqui você vai escolher, ó, the city é o que than the country, or the country é o que than the city. E aí vocês vão escrever a sua frase, você vai escrever a sua frase no comparativo aí. Dá pausa nesse vídeo, escreve e aí depois você volta pra cá porque eu vou continuar a aula. Não adianta ficar esperando aqui, né, gente? Só pausar, a tecnologia tá aí pra isso, ok?
E aí, beleza, você já escreveu sua frase. O que a gente precisa entender desse slide quando a gente vai falar sobre comparative adjectives em inglês, ou seja, os adjetivos comparativos em inglês? What I have here is that comparative adjectives are used in sentences where two nouns are compared. Ou seja, você vai usar os adjetivos comparativos em frases onde dois ou mais substantivos são comparados. Então aqui, por exemplo, eu tenho cidade, porque a gente está comparando a cidade com o interior, que a gente está comparando a cidade com o interior, ou seja, duas coisas. Né? Embaixo também, o interior com a cidade. Aí sim, a gente vai usar o comparative adjectives, ok? E aí você pergunta assim, Daiane, tudo bem, mas aqui eu sei que você falou para mim que safer é mais seguro, mas eu sei que a palavra certa não é safer, é safe, que safe é seguro. Pois é, quando a gente monta o comparativo, ou seja, quando a gente quer comparar duas coisas, sei lá, um celular e um mouse, né, por exemplo, a gente vai ter algumas regrinhas para poder mudar esse adjetivo. E aí eu vou passar para o outro slide, que eu trouxe aqui uma tabelinha para poder ajudar você a entender. So here there are some comparative adjectives. Existem alguns adjetivos comparativos, tá? E a regrinha é a seguinte: quando o adjetivo for curtinho, né, a gente vai acrescentar as letras E e R no final, né? For example, old, older, ou seja, velho, old, older, mais velho, que é o comparativo. Safe, que é seguro, safer, mais seguro. Big, bigger, ou seja, grande, maior. Nada de mais grande não, né, gente? And hot, que é quente, hotter, que é mais quente, tá bom? Então, tem algumas gramáticas que vão te falar que quando o adjetivo tem uma sílaba só. Mas, gente, em inglês, a divisão silábica é diferente da do português. Então, eu não ensino dessa forma para os meus alunos. Eu ensino assim. É curtinho, a gente vai acrescentar o ER. Porque, por exemplo, safe in English, a gente tem só uma sílaba. Mas se a gente olhar em português, a gente vai achar que tem duas, né? O sei e depois o fe. Então, assim, se ele for curtinho, você já acrescenta o ER depois dele, ok? Uma dica para você, eu já tem vídeo disso aqui no canal, eu posso deixar linkado aqui embaixo na descrição ou em algum lugar aqui, que é uma dica de escrita em inglês. Quando a gente tem essa ordem aqui, ó, consoante, vogal, consoante, tá vendo? No caso de big. Então, assim, se termina em consoante, vogal, consoante, ó, a gente vai dobrar a última letra. No caso de big, vai virar big, porque eu tenho uma consoante, ó, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Ele vai dobrar a outra letra, tá bom? No caso, a consoante. No caso de hot, tá vendo que eu tenho aqui, ó, consoante, vogal, consoante, ó. Mesma coisa, vai virar hotter. Ok? Então, essa aqui é uma regra de escrita que vai valer para todas as palavras em inglês, não só para os adjetivos e não só quando você estiver fazendo comparações em inglês, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que quando os adjetivos são curtos, a gente vai acrescentar o ER no final. Se eu tiver a combinação CVC, eu vou dobrar, né, a última consoante. Seguindo aqui com a nossa regrinha. Se o meu adjetivo, ele terminar em Y, o que vai acontecer? Esse Y ele vai sumir, né? E aí eu vou trocar ele pelo I e aí eu vou acrescentar o ER. Então aqui no exemplo de noisy, eu tenho noisy, vai virar noisier. E aí vocês viram que o Y se transformou em I. A mesma coisa de dirty, que é sujo. Dirty, aí eu posso colocar dirtier, ok? Que é mais sujo, tá bom? Daiane, mas você me falou aqui de adjetivos
curtos e palavras que terminam em Y. Mas e quando o adjetivo for grandão? Que foi assim que eu aprendi e assim que eu vou ensinar para vocês. Quando o adjetivo for grande, vai ser mais fácil ainda, porque a gente só vai acrescentar a palavra more na frente. Então, no caso de boring, você tá vendo que boring é uma palavra grande se a gente for comparar com safe, com big ou com old, né? Então, boring vai virar more boring, que é mais chato. Boring é chato, né? Beautiful, que é uma palavra grande, vai virar more beautiful. Por isso que aqui nesse slide aqui, ó, o expensive e exciting, que são palavras grandes, eu tenho more na frente, eu não tenho ER depois, né? Então, é por esta razão e circunstância, ok? E assim como no português e assim como nos verbos irregulares, a gente também tem adjetivos irregulares. Então, no caso de good, que é bom, eu não vou falar mais bom, né, gente? Vai virar o quê? Better. Então, good não vai ser nem gooder, nem more good, nada disso. Pode esquecer. Vai ser better. É irregular, decora, aceita que dói menos. Outro exemplo, bad, que também é irregular, vai ser worse, que é pior. Não tem menos mal, mais mal, sei lá, né? Não tem, né? É worse, ok? E o far, que é longe, vai virar farther, ok? Farther. Que palavra bonita de falar. Fala aí comigo, ó. Farther. Ok? Então, gente, essa aqui é a tabelinha quando você quer comparar duas coisas, tá bom? Você vai usar essa regra. Beleza. E agora eu tenho um exercício para você. Ó, eu tenho duas frases aqui, alguns exemplos, e aí eu quero que você complete essa frase. Então, vamos lá. Que eu tô comparando duas coisas, tá? The subway in Paris is the metro in New York. E aí o adjetivo é good. Como que você faria uma comparação nessa frase usando o adjetivo good? Como que você faria? Então, dá um pausa aí, escreve no seu caderno, porque eu já vou falar a resposta aqui para vocês, tá bom? So, the subway in Paris is good. Good é um adjetivo irregular que a gente viu na outra tabela, nessa tabelinha aqui. Lembra que o good ele é irregular? Então, aqui eu vou precisar usar o better para comparar. So, the subway in Paris is better. Vou botar com letra maiúscula. Is better. Certo? Better o quê? Better than. Melhor do que the metro in New York. Eu não sei, because I've never been to Paris before. Eu nunca estive em Paris. Então, eu não posso dizer com certeza, ok? Segundo exemplo, the buildings in New York are, pontinho, pontinho, the buildings in Rome. E o adjetivo que a gente vai usar aqui é modern, que é um adjetivo o quê? Longo, né? Significa moderno. Então, como que você faria essa comparação em inglês? Dá pausa aí, escreve no seu caderno, depois vem conferir. Ó, the buildings in New York are more, porque é um adjetivo longo, né? More modern than the buildings in Rome. Ou seja, as construções, os prédios em New York are more modern, são mais modernos do que the buildings in Rome, do que as construções, do que os prédios em Roma, ok? Então depois você me conta aí, não esquece de me contar como que você se saiu, beleza? Agora vamos falar sobre as maiores cidades do mundo, tá bom? Vamos falar sobre esse tema, que é nosso próximo slide, que é o seguinte: the largest cities in the world. Olha que palavra difícil de falar, né? World. So, the largest cities in the world. As maiores cidades no mundo. E aqui eu trouxe 3 exemplos falando de algumas cidades que eu acho muito legal. Assim, eu acho que elas são maravilhosas, né? So, let's go. New York is the largest city in USA. So, New York is the largest city in USA. Nova York é a maior cidade nos Estados Unidos. Outro exemplo, Sydney is the largest city in Australia.
Sydney is the largest city in Australia. Sydney é a maior cidade da Austrália. E por fim, London is the largest city in England. London is the largest city in England. Então, Londres é a maior cidade na Inglaterra. E aqui, gente, a gente está falando sobre os adjetivos do grau superlativo. O que significa isso? Aqui a gente não está comparando uma coisa com a outra. A gente está falando de uma coisa dentro de um todo. Por exemplo, a gente está falando de Nova York dentro dos Estados Unidos. A gente está falando de Sydney dentro da Austrália. A gente está falando de Londres dentro da Inglaterra. So, we are going to use superlative adjectives in sentences where subject is compared to a group of objects. Ou seja, a gente vai usar os adjetivos superlativos em frases onde o sujeito, né, alguma coisa, é comparado a um grupo de objetos ou a um todo, tá bom? Então aqui eu tenho também uma tabela para você, só que agora é a tabela do superlativo. Então, a gente tem as mesmas regras. Se ele for um adjetivo curto, se ele for terminado em Y, se ele for um adjetivo longo ou se ele for um adjetivo irregular. A gente também tem essas mesmas regras, o que já facilita pra gente, tá bom? Então, ó, se o adjetivo for um adjetivo curto, para comparar com todo, a gente vai acrescentar as letras EST. For example, no caso de old, vai ser the oldest, né? Então, eu tenho que colocar o the aqui na frente, hein, gente? Não vem esquecer de fazer isso no exercício que eu mandei pra você, não, porque senão eu vou puxar sua orelha. Tem que colocar o the na frente para poder falar do superlativo. Então, old vai virar the oldest. Safe, the safest. Big, the biggest. And hot, the hottest. E aqui vai acontecer a mesma coisa se terminar em consoante, vogal, consoante, ó. Bigger, eu dobrei o G e no caso vai ficar the biggest, ok? Ficou tudo em caps aqui, mas vocês vão entender. Hot, the hottest, ok? Ó, dobrou a consoante, gente, porque eu tenho consoante, vogal, consoante. Eu tenho o famoso CVC. Não esqueça essa dica de writing, de escrita, tá bom? Já até fiz um vídeo falando disso, isso é bem importante. Eu estava, inclusive, no aquário, no Aquarrio, lá no Rio. Aquarrio no Rio, né, gente? Mas tá bom. Voltando aqui. Se a palavra terminar, se o adjetivo terminar em Y, tá vendo? No caso de noisy, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no comparativo lá. Eu vou tirar o Y, colocar o I no lugar e acrescentar EST. Mesma coisa, eu vou ter o the na frente. So, noisy, the noisiest, dirty, the dirtiest. Ok? Se for um adjetivo longo, no caso de boring, beautiful, exciting or expensive, eu vou acrescentar o termo the most. So, the most boring, o mais chato, or the most beautiful girl in the world, a garota mais bonita no mundo, ok? The most, que é a mais, o mais bonito, enfim. Se o adjetivo for irregular, no caso de good, bad, far, vai ser the best, que aí vocês já estão acostumados, né, bastante a usar essa palavra, eu vejo vocês usando bastante. So, the best, para falar do superlativo. Comparativo é better, lembra? No caso de bad, vai ser the worst. And no caso de far, vai ser the farthest. Ok? Aproveita, vai anotando as suas dúvidas para você me perguntar depois, seja no Instagram, ou no YouTube, ou Facebook, ou email, I don't know. Não fique com dúvida, tá bom? Vamos lá que agora eu tenho uma atividade para você. Seguinte, eu tenho aqui alguns exemplos, certo? 2 exemplos para você criar frases no superlativo, comparativo superlativo, né? Agora vamos chegar na parte superlativa aí. The house is, pontinho, pontinho, in town.
The house is in town. E o adjetivo é big, ok? Como que você vai usar aqui o comparativo, superlativo, para poder falar que aquela casa é a maior casa da cidade? Dá um pause aí, anota no seu caderno e já volta para cá, ok? So, in this case, you can say that their house is the biggest in town. Aquela casa é a maior na cidade. Lembra que eu falei para você que a gente precisa colocar o the? É importante, tá? Segundo exemplo, San Francisco, I love that city. I've been there once and it was amazing, okay? So, San Francisco is, pontinho, pontinho, city in the USA. That's in my opinion, okay? As far as I'm concerned, é a minha opinião, até onde eu sei. Ok? Então dá pausa aí e completa porque o adjetivo é beautiful, ok? Então, certo. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. San Francisco is what? The most beautiful city in the USA. In the USA. Ok? San Francisco is the most beautiful city in the USA. Então, ó, São Francisco é a cidade mais bonita dos Estados Unidos. Por que eu usei o most beautiful aqui, não usei o ST no final? Porque beautiful é um adjetivo grande. Então, se ele é grande, você não pode acrescentar mais nenhuma letrinha nele, porque vai dar ruim. Então, tem que colocar o most antes dele, ok? So, the most beautiful city in the USA. Certo. Agora, para você montar frases no comparativo em inglês, lembra que eu falei que você precisa melhorar, improve your vocabulary, melhorar o seu vocabulário? Então, eu trouxe aqui alguns dos adjetivos mais usados em inglês para você anotar no seu caderno, se você ainda não sabe, e também para você fazer o seu exercício que eu mandei para o seu e-mail. Então, vamos lá. Alguns dos adjetivos que eu trouxe para você melhorar aí o seu vocabulário, né, aquela coisa toda, são esses daqui, ó. Coisa pouca, a sua missão é, à medida que você lê mais coisa, à medida que você faz mais exercício, você mesmo vai aumentando o seu vocabulário. Eu vou dar só esse empurrãozinho, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um adjetivo aqui que é o fast. What is fast? Fast significa rápido, ok? Fast significa rápido. E aí, se você já quiser, no seu caderno de anotação aí, fazendo o comparativo e o superlativo desses adjetivos, é interessante, porque daí você acaba treinando também. Quer ver? Que nem eu vou fazer aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui uma coisa que eu vou fazendo junto com vocês, né? Vou botar aqui pro ladinho. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho fast, que significa rápido, ok? E se eu quero falar para você que the bus, deixa eu tirar esse maiúsculo aqui, ó. The bus is faster than, the bus is faster than, o quê? Than the car. Ok? Então, o ônibus é mais rápido do que o carro. Então, vocês vão pegando essas palavras e vão criando frases com ela, tanto no superlativo quanto no comparativo, o que o seu coração mandar, entendeu? O que você sentir no coração. Beleza? So, fast significa rápido e faster é como ficaria o comparativo desse adjetivo. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Exciting, exciting. O que significa exciting? Exciting é algo que é animado, algo alegre. Então, a gente tem lá, for example, we can say, the city is more exciting than the country, ok? Ou seja, a cidade é mais animada, né, do que o interior, beleza? Big é um adjetivo que provavelmente você já sabe, mas vai criar sua frase também. Modern, que é uma palavra transparente, né? Ele não é um false friend, ele realmente significa moderno mesmo. Dirty, como a gente já viu, dirty
significa sujo, certo? Dirty significa sujo. So, I can say that, I don't know, eu ia brincar com a minha cidade, mas provavelmente tem gente aqui de lá. Mas I can say that Niterói is not the dirtiest city in Rio. Ok? Tipo, Niterói não é a cidade mais suja do Rio. Foi só um exemplo, ok? E aqui a gente tem outros adjetivos também para vocês brincarem, ó. Expensive, que é caro. Unfriendly, que significa uma pessoa que não é amigável. Noisy, que é barulhento. E esse adjetivo aqui que é muito usado, que é o dangerous. Dangerous. O que significa dangerous? Perigoso. So, for example, I can say that... vou botar mais uma frase aqui, ó. O adjetivo dangerous, ok? Que significa perigoso. Então, vamos lá. I can say that living in the city is more dangerous. Por que more? Porque dangerous é um adjetivo grande. Than living in the country, ok? Que outro exemplo vocês conseguem pensar aí com dangerous? Vamos ver. I can say that São Paulo, vamos ver. São Paulo is not, tô gostando do is not porque é o que vem na minha cabeça, né? Is not the most dangerous, is the most dangerous city in Brazil. Qual é a cidade mais perigosa do Brasil? Não sei. Não é São Paulo, né? So, São Paulo is not the most dangerous city in Brazil, ok? Então, aqui vocês viram que eu peguei alguns desses adjetivos e fui criando frases para poder treinar o inglês e praticar. E vocês vão fazer isso também, ok? Então, o que a gente aprendeu hoje, gente? A gente aprendeu a usar o comparativo, os adjetivos comparativos em inglês e a usar os adjetivos superlativos em inglês. Então, a gente aprendeu essas duas formas hoje nessa aula, tá bom? Ó, os adjetivos comparativos e comparativo, né? E os adjetivos superlativos. Então, isso que a gente aprendeu hoje. Vocês aprenderam as regras básicas de como usar cada um deles e principalmente vocês aprenderam a montar frases usando essas formas em inglês e, claro, aumentaram o seu vocabulário, certo? E aí vocês vão fazer essa atividade, qualquer dúvida que você tiver, você manda pra mim que eu te ajudo. Espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você tenha gostado desse novo formato e mande pra mim, tá? As suas anotações aí dessa aula. Um beijo enorme, fique com Deus. See you next class and see you next video. Bye!